Meu Pai, continue falando conosco, ó Deus, continue falando ao nosso coração, em nome de Jesus, que esta palavra prospere naquilo para qual o Senhor a enviou. Fala, Senhor, aquilo que necessitamos ouvir da Tua parte, em nome de Jesus, amém, amém. Aproveitando que você está em pé, quero ler em Salmo 146, verso 5. Diz assim: como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. Amém? Estejam assentados, por favor. Continuamos na sequência das pedras preciosas, lembrando que pedras são bases, são fundamentos. Preciosas é porque são fundamentos, são bases valiosos para as nossas vidas. E lembrando que estamos falando de atitudes. Estamos aqui nesses 12 dias, cada dia intercedendo por um mês do ano. É algo profético, podemos dizer um sacrifício que estamos fazendo a Deus, de vir tantos dias diretamente. Não é assim que nós fazemos durante o ano. A gente vem 3 vezes, alguns uma vez na semana, devido a trabalhos, estudos e tudo mais. Mas nós escolhemos esse período para fazer algo a mais para o Senhor e pedir a bênção sobre o ano de 2023. Mas quando falamos em pedras, cristais, alguém pode pensar, então a pedra tal da sorte. Não é nada disso. Estamos apenas usando, o peitoral sacerdotal que tinha essas 12 pedras. Cada pedra representava uma tribo de Israel. E depois em Apocalipse nós vemos essas mesmas pedras representando cada apóstolo. E elas são tidas como fundamentos também. Então, nós estamos aqui procurando fundamentar a nossa vida com atitudes que nos abençoem, que nos ajude a ter uma vida melhor, debaixo das bênçãos de Deus. Então nós já falamos sobre a lealdade, já falamos sobre a humildade, já falamos sobre a fidelidade, já falamos sobre a coragem, já falamos sobre a estabilidade, e ontem nós falamos sobre a fertilidade, no sentido de produtividade com criatividade. Nós precisamos ter atitudes produtivas e criativas na nossa vida, e com a bênção do Senhor. Deus pode dar essa iluminação para nós. E hoje o nosso tema é felicidade. Aí eu estava olhando, eu falei assim, meu Deus, até a pedra junto com o tema já é profético, já sinto felicidade. Já sinto felicidade. Então nós já estamos sentindo a felicidade, amém? Amém? Então a pedra é jacinto e o tema é felicidade, e a gente está trabalhando a questão da tribo, a questão dos apóstolos, enfim. Mas eu queria antes mostrar uma coisa para vocês, porque essas pedras preciosas, elas têm um valor muito alto. Mas observe, olha como elas são antes. A esmeralda, por exemplo, coloca para nós aí, Henrique. Percebe a diferença? Essa aqui é a esmeralda bruta, quando ela é tirada da terra. Essa aqui é ela lapidada, trabalhada. Não dá vontade de ter um colar de esmeralda? Um anel de esmeralda? Fala a verdade. Então, sabe o que é isso aqui? É você quando veio para a igreja. Você era desse jeito aqui. Você tinha valor, mas não aparecia. Aí o Espírito Santo e a palavra tornou você assim. Amém? Vamos aplaudir o Senhor por isso, glorificar o seu nome. E olha o jacinto, como é que é o jacinto? Parece carne, né? Alguém que gosta de carne já falou, uma costelinha cortada ali, né? Olha como é que é o jacinto. E olha ele depois de lapidado. E é interessante, irmãos, que cada um tem o seu processo, a sua formação.
Isso é tudo obra da natureza, logicamente obra de Deus, Deus estabeleceu isso. Mas é o magma da terra, que vai se tornando a pedra, ou uma é pedra sobre pedra. Por exemplo, o estalactite, que são aquelas coisas que ficam penduradas nas cavernas geladas. Não é lindo aquilo lá? E às vezes tem umas pedras que são formadas assim, entendeu? Então é algo assim, é de Deus, é maravilhoso. Cada uma tem um processo. E como eu disse ontem, eu nunca tinha ministrado sobre isso. Já li algumas coisas, mas agora a gente fica ali pesquisando e tal. Eu fico assim admirado como as coisas vão se encaixando com a tribo e com o apóstolo. Porque na verdade foi Deus que mandou fazer essas pedras e dar o nome às tribos. Deus estabeleceu qual seria a terceira tribo, a quarta, a pedra, e depois no fundamento dos apóstolos, que é algo simbólico. Mas como tem a ver, com... Ontem nós falamos sobre o Crisópraso, que ele tem... Nós falamos também da questão da preocupação de Tadeu, de Judas Tadeu, quando ele fala para Jesus: Senhor, tu vai se revelar a nós, mas e ao mundo? Ou seja, o Senhor é tão maravilhoso, é tão bom estar com o Senhor, eu quero que o mundo também conheça. E é óbvio que Jesus depois disse, ide por todo mundo, mas isso foi no período que eles estavam sendo treinados. Mas essa pedra que nós estudamos ontem, até um detalhe que eu não falei, que era importante, ela tem um pouco de magnetismo, que outras pedras não têm. Então o magnetismo ele atrai. Então percebe que essa questão do evangelismo, nós falamos ontem sobre a fertilidade, no sentido de você produzir para a sua vida, mas tudo também eu estou levando para o lado espiritual. Nós não estamos aqui só para pedir as bênçãos materiais de Deus, nós precisamos pensar também nas questões espirituais, amém? Muito bem, então a sétima pedra, que é esse jacinto, ele tem a ver com a tribo de Gade e tem a ver com Simão, o Zelote, o discípulo de Jesus. E o tema é felicidade. Muito bem, lá em Êxodo 22:19 diz: na terceira fileira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Amanhã vamos falar sobre a ágata e na quinta-feira sobre a ametista. Mas hoje é jacinto. Então está aí na lista da terceira fileira. Coloca lá, por favor, o sacerdote. Então, na terceira fileira, essa pedra chamava-se jacinto. Muito bem, em Gênesis capítulo 30, do 9 ao 11, diz assim: quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, tomou sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Então disse Lia: que grande sorte, por isso o chamou Gade. Nós temos trabalhado desde quarta-feira, falando sobre os filhos de Jacó, e essa disputa que havia entre as esposas, e acabou usando as concubinas. Toda aquela simbologia, era físico, ele tinha filhos com as concubinas, mas a representatividade, então, aquele filho que nascia da concubina, seria da esposa a qual essa serva pertencia. E observe que Lia já tinha dado 4 filhos para Jacó. E nós aprendemos, que cada um dos 3 primeiros falou: agora meu esposo vai me amar, porque ele não amava Lia. Ele foi enganado e acabou se casando com ela enganado. Ele amava Raquel, mas Raquel era estéril, Raquel não gerava filhos. Então Leia, eu gosto de falar Leia, eu acho mais bonito. Leia, ela então achava que dando filhos ia conquistar o amor, e não é assim que funciona, Então havia uma disputa, até que Raquel então começa a usar essa lei que existia, essa cultura de usar serva para ter. Então ela gera esses 2 filhos, Dan e Naftali. E aí a gente até falou que Naftali significa equilíbrio, agora está equilibrando o negócio, E aí Leia não se dá por vencida, falou: não, eu parei de gerar, mas eu tenho serva. Então ela cede uma serva para Jacó,
e aí nasce Gade. E olha que interessante, ela fala assim, então diz, que grande sorte, né? Por algum motivo, talvez, quem sabe, estou aqui conjecturando, foi uma gravidez difícil, momentos difíceis, não sei, mas nasce o menino, né? Talvez, aquela época tinha muita questão de nascer homem, né? Ou seja, mais um filho, mais um homem. Então ela fala que grande sorte. Então ela coloca o nome dele de feliz, sortudo, afortunado. É isso que significa Gade, feliz, sortudo, afortunado. É por isso que o nosso tema hoje é felicidade. Mas você vai entender, porque a gente faz sempre aplicações. Olha o que Jacó, a forma que ele abençoa Gade, que no final de sua vida, ele está abençoando cada um dos filhos. E olha o que ele diz em Gênesis 49, 19. Gade será atacado por um bando, mas é ele que o atacará e o perseguirá. Só isso ele fala. Só isso ele fala para Gade. Mas nós percebemos então o quê? Guerra. Percebemos guerra. A bênção de Jacó mostra então que Gade seria guerreiro. Tá? Aí olha a bênção de Moisés, porque Moisés também, na sua despedida, Jacó abençoou os filhos, e Moisés abençoou as tribos descendentes desses filhos. E olha o que ele diz em Deuteronômio 33, 20. A respeito de Gade disse, bendito é aquele que amplia os domínios de Gade. Gade fica à espreita como um leão, despedaça um braço e também a cabeça. Então é uma forma, né, ali oriental, de também falar de guerra. Falar de guerra. Porque dependendo do animal, se você arrebenta o braço dele, acabou esse animal. E qualquer animal, se arrebentou a cabeça dele, acabou o animal. Cobra, por exemplo. Não adianta você bater no meio da cobra, só vai deixar ela mais nervosa. Você tem que pisar na cabeça da besta, né? Então é assim que funciona. Então aqui está falando também de guerra. E aí eu chego à seguinte conclusão, querido. A felicidade não vai cair no seu colo de bandeja. Você vai ter que lutar por ela. Amém? Se você quer ter um 2003 melhor, feliz, você vai ter que lutar. Tá? Então é muito importante isso. Falando um pouquinho sobre a pedra, o jacinto, e é o que eu falo para vocês, gente. Como que as coisas vão assim se encaixando? Eu falei que jacinto era da tribo de Gade. É feliz. Mas as bênçãos sobre ele fala dele ser guerreiro, ele vai ter que lutar. Um bando o atacará, mas ele vai revidar. Então, às vezes é isso, para você ser feliz, os problemas virão contra você, mas você vai ter que virar isso aí. Mas não esqueça de uma coisa, o que eu disse ontem, que o brilho das pedras, o segredo do brilho das pedras está no interior dela. O nosso segredo está em quem habita em nós, que é o Senhor Jesus. Aplauda, glorifique o nome dele. Bem forte como ele merece ser aplaudido. Mas olha o que diz Apocalipse 9,17. Assim nesta visão contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Olha o jacinto aí, no aparato de guerra. Tá? No aparato de guerra. Olha como as coisas se encaixam. Agora, é interessante quem é o apóstolo. Né? Porque lá tem a ordem das pedras. E Apocalipse, coloque aí por favor, 21, 19, 20, tem a ordem das pedras. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, esse é Pedro. O segundo com safira, esse é Tiago. E o terceiro com calcedônia, que esse é João. O quarto com esmeralda.
o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o 10º com crisópraso, o 11º com jacinto, que é esse que nós vamos falar hoje, e o 12º com ametista. A ordem do peitoral era uma, dos fundamentos é outra. E o 11º apóstolo é Simão, o Zelote. E ele recebe esse nome para diferenciar de Simão Pedro, porque Pedro também chamava Simão. Pedro foi um segundo nome, Petrus, que Jesus colocou, né? Quando ele diz, tu és o... Jesus perguntou, quem dizem os homens que eu sou? Uma coisa, outra. Aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus disse para ele, você foi feliz agora, Pedrão. Pedrão não, né? Simão, né? Você foi feliz agora, porque quem acabou de usar a tua boca não foi a carne, não. Você acabou de fazer algo espiritual. E eu digo que você é Petrus. E sobre esta pedra, tem uma questão aí gramatical, que a igreja romana interpreta mal como Pedro sendo essa pedra. Não, Jesus falou, eu digo que você é esta pedra. Mas no original Jesus está dizendo assim, e sobre esta rocha, o termo que Jesus fala é rocha, para ele. Falei, eu digo que você é Petrus, você é uma pedra, tá? Mas sobre esta rocha eu vou edificar a minha igreja, né? Então a rocha é Jesus, amém? Então, Simão passou a ser chamado Simão Pedro. Simão era um nome muito comum, assim como Judas, assim como Jacó. São nomes, igual nós temos aqui, José, João, Paulo, né? São nomes muito conhecidos, muito costumeiros de ser colocado, né? Agora está uma época de nome duplo, né? Colocar dois nomes, enfim, são épocas. Nós vimos que Simão e Simeão são muito próximos, tem a mesma raiz no hebraico. Simeão é ele ouviu, Simão é aquele que ouve, ou ouvinte. Simão significa aquele que ouve. Simeão, ele ouviu, quando ela diz, Deus ouviu a minha oração, colocou o nome Simeão. Mas pode ver que é bem semelhante, Simeão, Simão. Agora, o que era o Zelote? O Zelote, gente, era um grupo religioso e ao mesmo tempo político, que combatia o Império Romano. Eles não aceitavam o domínio romano sobre Israel. Então, eles invadiam Brasília. Não. Brasília não. É que está na cabeça o dia inteiro ouvindo essas coisas, né? Oh, meu Deus do céu. Mas é mais ou menos isso, eles eram patriotas. Eles eram os patriotas da época de Jesus, tá? Guardadas as devidas proporções, embora o pessoal em Brasília partiu para cima, né? Diz que tem infiltrado, mas não tinha só infiltrado, não, gente. Tinha alguns infiltrados, mas tinha bolsonarista que arrebentou o negócio mesmo, né? Até está gravando, né? Então, deixa eu ficar quieto. Bom, mas enfim, os zelotes, eles não aceitavam o imperialismo romano. E eles iam para a briga mesmo. Houve várias lutas, eles dominaram algumas cidades, mas depois os romanos traziam aquelas legiões de soldados e não tinha, era muito soldado. O Império Romano era muito forte. Então, mas os zelotes, eles foram guerreiros, gente. Percebe? Com Gade, ser guerreiro, viu a ligação? Eles eram guerreiros, e eles também às vezes eram chamados de sicários, porque no confronto mesmo de exército não dava, porque os romanos eram muito. Então eles foram criando tipo milícias, que de vez em quando atacava. Tinha ali um grupinho pequeno de soldado romano, eles estavam em maior quantidade, por exemplo, tinha uns 10 zelotes, tinha uns 4 soldados romanos, eles partiam para cima e matavam os 4, feria. E eles usavam uma faquinha chamada sicar.
Ela é pequena, mas ela é curvada. E você sabe que a faca curvada é terrível, porque ela é muito letal. A que é reta também mata, dependendo. Mas a curvada, ela faz um rasgo muito, muito forte, um dano muito maior. Por isso que eles usavam aquelas faquinhas. Então era fatal. E outra, eles sabiam aonde dar o golpe, né? Mas além deles matarem, isso é importante, esse detalhe é importante. Além deles matarem soldados romanos, eles matavam também, de vez em quando, muita gente morreu, que era judeu, mas que apoiava o Império Romano. Por exemplo, cobrador de impostos. Eles odiavam cobradores de impostos. E acho que eu nunca ensinei para vocês, mas sabe como acontecia a cobrança de impostos? É interessante. Por exemplo, tinha lá a família, eles tinham tudo registro. Lembra que Jesus nasceu quando eles tiveram que fazer um alistamento. E naquela época, cidades não eram de milhares de pessoas, eram pequenas aldeias. Então era fácil ter um controle. Então, um exemplo, o Império Romano falava, olha, o imposto esse mês é 50 denários. Estou chutando aqui. O que o cobrador de imposto fazia? Bom, eu tenho X pessoas sob o meu comando, sobre a minha responsabilidade de imposto. Eles eram nomeados pelo governo. Eles pagavam o governo romano. Eram 10 pessoas, eles pagavam 500 denários. E aí essas 10 pessoas ficavam devendo para eles. Só que eles cobravam juros em cima. E aí dependia do critério de cada um, da moral de cada um, mas o pessoal tinha que pagar. Se eles jogassem 10%, 20%, 50%, não importa. O que ele jogasse, o povo tinha que pagar, a pessoa tinha que pagar. É por isso que eles eram odiados, porque na verdade eles compravam a dívida dos impostos. Então os impostos eram pagos, e se a pessoa não pagasse, eles tinham a proteção dos soldados romanos. A pessoa era presa, apanhava, entendeu? Então eles eram odiados por todos os judeus, mas os zelotes matavam o cobrador de impostos, entendeu? Pastor, por que isso é importante? Porque Jesus forma 12 discípulos, e no meio deles tem um zelote e um cobrador de impostos. Mateus. Cuidado com Mateus. Cuidado. Mateus era um cobrador de impostos. E agora Jesus faz esses dois sentarem lado a lado. Isso é significativo, queridos. Por quê? Nós estamos falando de guerrear pela felicidade, de batalhar. Mas a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa batalha é espiritual. Entre nós, dentro do possível, tem que haver paz. Qual que foi a grande diferença aqui? Não tem muito o que falar de Simão Zelote. Não fala nada, não tem nenhum versículo que ele interpelou Jesus, não tem nada. Só tem o fato dele ter aceito seguir Jesus, sabendo que tinha um cobrador de impostos ali do lado. No meio de... Ou seja, se ele não tivesse se convertido, jamais ele entraria para o grupo. Ou então ele falou, Jesus, eu entro, mas ele tem que sair. Ou eu ou ele, Jesus. Ele não faz isso. Ele se converte realmente. Estamos falando de alguém que matava. Quem sabe quando ele veio para o grupo, ele achava que Jesus, porque o pessoal achava, né, que Jesus era o Messias e queria libertá-los do Império Romano. Era esse o pensamento dominante. Que Jesus veio para livrar eles do Império Romano. E aí chega Jesus, eu acho que a primeira vez que Simão escutou aquilo, falou, se teu inimigo te bater na face direita, vira à esquerda. Ele ficou olhando assim, falei, eu viro à esquerda, com a faquinha. Se teu inimigo quer andar 1 quilômetro, anda 2. Se ele quer a capa, dá a túnica também. Ensinando o amor. Amai os vossos inimigos, perdoai.
Orai pelos que vos perseguem. Acho que Simão Zelote, olhando aquilo, falou: não é bem esse Messias que eu esperava, mas coisas aconteceram que fizeram com que ele permanecesse. E acho que quando ele vai se conhecendo, alguém chega: esse aqui é Mateus, o que você fazia? Cobrador de impostos. Acho que ele deu uma olhada assim e falou: se eu tivesse com a faquinha aqui. Ou talvez até estivesse, né? Mas ele olhava para Jesus e para a faquinha. Acabo com esse cara ou não acabo? Está aqui, ó, que eles matavam traiçoeiramente, pegavam com armadilhas, à espreita, né? Mas ali estava o cara na frente dele. Irmãos, eu falei para vocês que nós estamos falando de atitudes. Felicidade não é só dinheiro, gente. Felicidade não é só emprego. Felicidade não é só saúde. A felicidade está nos relacionamentos. Nós precisamos trabalhar isso. Olha o que diz Romanos 12, 18. Isso aqui é um segredo da felicidade. Romanos 12, 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. A outra versão, eu acho interessante, diz também: no que depender de vós, tende paz com todos. Eu postei aquilo no grupo, eu sei que nem todo mundo assiste, se for piada, às vezes assiste, né? Mas quando é coisa séria, nem tem uns que não liga. Eu achei muito bacana o que aquele rapaz faz, com aquela garçonete. Ela maltrata, ele atende mal, demora para entregar o café que ele pediu, ele tinha um voo. Ela demora ali minutos e mais minutos. E a hora aí que ele insiste, aí ela vem e joga a bandeja. A mulher dele falou assim: eu vou chamar o gerente. É muito legal o que ele faz. Falou: bem, nós não sabemos se ela apanhou do marido, se ela deixou um filho doente. Essa mulher está desde as 5 horas da manhã trabalhando. Nós estamos viajando. Vamos pegar aviões para viajar. Eu não sei a história dela. Aí quando ele vai pagar, ele fala para ela, toca no braço dela e fala: obrigado, viu? Obrigado por quê? A pessoa quando é bruto mesmo, até ouvindo obrigado, né? Obrigado por quê? Porque você não está bem, eu estou percebendo que você não está bem, mas você me serviu assim mesmo. Olha, o que você está passando é um momento, mas não vai ser para sempre, vai melhorar. E ela começou a chorar. Aí ele fala assim: eu podia ter prejudicado ainda mais o dia dela. Vamos supor, se tivesse humilhado ela, falado um monte de verdade para ela, tivesse chamado o gerente, quem sabe ela perdia o emprego, né? Já está numa draga, aí perde o emprego. Isso nos ensina, irmãos. Você sabe qual é o segredo da felicidade? Não é só você ser feliz, é você fazer os outros felizes. Viu? Porque no reino de Deus é dando que se recebe. Então, no que depender de você, tenha paz em 2023. Eu ia trazer uma mensagem e depois eu falei: não vou trazer não. Acabou passando o tempo, eu não trouxe. Mas o título da mensagem ia ser o seguinte: apenas amarre o cavalo. Olha o título da mensagem: apenas amarre o cavalo. Porque tem aquela ilustração que muitos conhecem. Um demônio foi e desamarrou um cavalo. O cavalo saiu dali, foi lá na fazenda vizinha e acabou com a plantação do homem, comeu, pisoteou uma boa parte dela. O fazendeiro foi lá e deu um tiro e matou o cavalo. O dono do cavalo ficou sabendo, foi lá e matou o fazendeiro. A mulher do fazendeiro foi lá e matou o dono do cavalo. O filho do dono do cavalo foi lá e matou a mulher do fazendeiro. Aí chegaram para o demônio e falaram assim: mas você matou gente hoje, hein? Ele falou: eu apenas desamarrei o cavalo. O resto foi a maldade humana que fez. É isso, queridos. Se aquele homem tivesse amarrado o cavalo, nada tinha acontecido. Por isso que o título da mensagem ia ser: apenas amarre o cavalo. É só amarrar o cavalo.
tenho prejuízo. Mas, e vidas? E as vidas que se perderam? Logo, é uma ilustração. Mas isso acontece. Isso acontece. É uma lei da física que afeta as leis dos relacionamentos. A toda ação existe uma reação igual e contrária. A toda ação. Você dá um murro na parede, por que dói? Porque parece que não, mas a parede reagiu na mesma dimensão que você deu o soco. Entendeu? É uma lei da física que serve também. Então a gente aprende aqui hoje, essa mensagem é sobre felicidade, mas tem a ver com isso. Não é só, eu quero ser feliz. Tá, mas e os outros? Você vai ser feliz fazendo os outros infelizes? Espalhando ódio, espalhando malquerença, espalhando tanta tristeza? Que nós possamos ser felizes, mas que nós possamos fazer pessoas felizes também em 2023. Amém? Deixar de lado as nossas ideologias. Simão Zelote, ele tinha uma ideologia. Ele tinha uma ideologia. Só que ele deixou de lado isso e sentou com Mateus. Se fosse em outros tempos, ele matava Mateus. Mas agora Jesus estava no meio. Jesus estava na jogada. Então nós não podemos, irmãos, agir como quando a gente não tinha Jesus. Jesus faz a diferença. Amém? E é interessante, gente, o Jacinto, ele é sensível e ao mesmo tempo explosivo. Você não pode colocar Jacinto com outras pedras. Tem que enrolar ele num papel muito fino. Por quê? Ele tem, olha só o detalhe, ele tem uma pequena porcentagem, 0, alguma coisa de urânio. E sabe para que o urânio é usado? Para bomba atômica. A bomba atômica não explode se não tiver urânio. Percebe? Então, o Jacinto, ele é sensível, porque ele capta mais a luz. Ele tem uma absorção maior do que qualquer outra pedra preciosa. Sabe o que é interessante? As pessoas muito nervosas, elas se entregam mais a Jesus. Pode ver. Às vezes que era briguento no mundo, sabe? Ele acaba vindo e ele vira uma moça, modo dizer, né? Assim, calmo. Mas por quê? Porque houve a transformação. Mas então, ao mesmo tempo que ele é explosivo, ele é sensível. E observe, mas Simão Zelote era sensível? Sim. Mas como assim, pastor? Ele era sensível a uma causa. A libertação de Israel do domínio romano. É uma sensibilidade social, patriótica. Ele era sensível a essa causa, mas ao mesmo tempo ele era explosivo, porque ele matava. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, com isso. Temos que ser sensíveis a causas, mas sem explodir também. E ele não explodiu mais, porque ele teve Jesus na vida. Vamos aplaudir o Senhor e glorificar o seu nome. Muitas e muitas e muitas vezes que eu sou explosivo. Eu sou explosivo. Mas muitas e muitas vezes eu me seguro, eu me contenho. Não é fácil, mas eu tenho que me segurar. Se eu for explodir a toda hora, meu Deus do céu. Então aprenda. Sabe, a Bíblia diz que a palavra dura suscita ira. A palavra branda desvia o furor. A pessoa está calma, você chega esbravejando com ela, suscita ira nela, ela já te responde.
E agora, se a pessoa está nervosa e tal, e você vai falando brando com ela, você quebra ela no meio, ela fica sem graça. Percebe? É isso que nós temos que fazer. A Bíblia fala para nós sermos pacificadores e não perturbadores da paz. Não é? Voltando a falar do assunto aí desse negócio, porque o que acontece, irmão? Não aqui falar de política, mas assim, está uma bagunça isso aí, está uma bagunça, não tem líder. Aí entra os camaradas lá, aí você vê irmão ajoelhado orando, o outro arrebentando tudo no mesmo lugar. Que conversa é essa, gente? Que coisa é essa? Uns coitados ali orando, Senhor, e o outro quebrando tudo. Ou quebra ou ora, das duas uma. Ou vai todo mundo para quebrar, ou ora todo mundo, porque um povo orando, outro quebrando, falta liderança nesse negócio aí. Entendeu? E só para vocês orarem mesmo. Eu fico com dó desse pessoal. Eu me identifico com eles, assim, me solidarizo com eles. Porque desculpa aqui os que são favoráveis à esquerda, mas é um absurdo os camaradas falar de terrorismo. É engraçado. Quando o MST invadia, hoje um pastor da nossa igreja colocou no grupo. Falou, gente, eu não fico envolvendo em política, mas há comentários, e há pastores de esquerda e de direita, vira aquele fuzuê. Aí ele falou assim, gente, eu só fui entender esse negócio de esquerda quando eu vim para o Pará. Porque aqui as pessoas eram expulsas das chácaras delas, expulsas, ou ia embora ou morria. Os caras chegavam e dominavam. Mas sabe como eles chamavam? Movimentos sociais. Eram movimentos sociais. Agora quem protesta é golpista antidemocrático. Isso me dá uma raiva. Irmão, eu não estou nem assistindo muito repórter. Porque começa a me embrulhar o estômago de tanta falsidade. Quem são eles para falar de manifestação? Quem são eles para falar de manifestação? Que é o que mais fizeram. Baderna é o que mais fizeram no passado aí. Só que agora o povo cansou. Cansou. Só que não adianta tirar a porta do Alexandre de Moraes. Arranquei a porta. Agora vamos comprar uma mais nova, mais bonita, mais cara, que vai sair do nosso bolso. E ele tirou o governador do Distrito Federal. Pá! Que não pode. Quem tira governador é a Câmara. É a Câmara Estadual. Mas ele meteu a caneta como ele fez em um monte de coisa aí. Então só Jesus na causa. Tá? Só Jesus. Mas mais ou menos foi o que os zelotes fizeram. Entendeu? Só que império é império. Né? Mas que Deus levante quando eu falo de levantar líder, é para dentro dos meios democráticos, Senado, Congresso, batalhar pelo que querem batalhar. Agora ficar fazendo isso aí é um bando de... Você vê, tem pessoas de idade sendo levadas presas. Mas só para... Não vai acontecer, em nome de Jesus. Mas na Venezuela aconteceu isso. O povo invadiu, fez um monte de coisa lá. E só dava mais poder para o Maduro. Porque você vê, o Lula decretou intervenção federal. Só dá mais poder para ele. Então precisamos orar pelo Brasil, amém? Então eu digo, lutar pela sua felicidade não é nesse sentido. Você vai lutar com atitudes cristãs e rogando as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Mas você quer ter mesmo a bênção de Deus sobre a sua vida e falar, Senhor, me abençoe. Me abençoe espiritualmente, me abençoe emocionalmente, me abençoe fisicamente, me dá saúde, me abençoe financeiramente, porque eu quero abençoar muitas vidas. Eu quero fazer muitas pessoas felizes. Eu quero ser um empreendedor, eu quero ter minha empresa. Por quê? Porque eu quero dar um emprego para muita gente. Eu quero abençoar muitas famílias dando emprego. Ou se eu for empregado, eu quero ser uma bênção para o meu patrão. Quem sabe até levar ele a Jesus. O que você for fazer, leve para o lado espiritual também. E as bênçãos virão sobre a sua vida. Fique em pé e ouça essas palavras proféticas. Ouça essas palavras proféticas. Uma última característica do jacinto, se você usar como se fosse uma lente, ele duplica e amplia. Entendeu?
Ele duplica e amplia. Deus quer duplicar e ampliar as bênçãos sobre a sua vida. Eu vou falar profeticamente e você vai dizer amém para parecer que está bom. Para eu ficar contente e ir embora feliz. Estou brincando, fala amém para que seja amém mesmo. Coisas espirituais e materiais. Põe isso no seu coração, na sua mente. Lucas 11, 28. Ele respondeu, porque alguém falou assim: bem-aventurados, felizes os seios que te amamentaram. Gritaram para Jesus no meio da multidão. E ele responde: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Mateus 13, 23. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra. O que é, Simão? Aquele que ouve. Por isso que eu separei tudo, fala que é aquele que ouve. E esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Não tem menos de 30. Ou é 30, ou é 60, ou é 100 por um. Amém? Gálatas 1, 23. Aqui é uma palavra profética para salvação de almas, para pessoas da sua família que não quer saber de igreja. Olha o que o Senhor está dizendo. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora a procurava destruir. O Senhor vai salvar pessoas da sua casa, da sua família. O Senhor vai salvar pessoas da sua casa, da sua família. Você crê nisso? E para encerrar, fechar com chave de ouro. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Glória a Deus, aplauda ao Senhor e glorifique o seu nome. Aleluia.